representação da diferença na mídia mudou ao longo do tempo ou o repertório do passado continua na sociedade contemporânea? A pergunta foi feita por Stuart Hall ao analisar o arquivo das imagens que marcaram e marcam a diferença racial na mídia. Essas são peças de publicidade de produtos consumidos pela classe média britânica no fim do século XIX. É evidente a racialização dos anúncios e a exibição do espetáculo imperial. O sabão que purifica e torna branca a pele negra também serve para o homem branco civilizado ensinar as virtudes da limpeza ao homem negro. Mas será que essa narrativa ficou lá no passado? Mais de 100 anos depois, esse comercial do sabonete Dove foi muito infeliz ao mostrar uma sequência de imagens em que uma mulher negra se transforma em branca. A empresa explicou que a intenção era passar a ideia de diversidade, dizer que o sabonete era para todo tipo de mulher. Mas o que ficou foi uma mensagem de superioridade branca. Interessante é que a denúncia de racismo teria sido feita por uma maquiadora negra norte-americana que estava navegando pelo Facebook e colocou a indignação dela com a propaganda na linha do tempo. E aí o negócio ganhou uma proporção enorme. A Dove, claro, pediu desculpas e a peça saiu do ar. A Nivea também foi acusada de racismo quando fez uma campanha para o homem se tornar civilizado usando os produtos da marca. O nome da campanha era algo como Civilize-se, com uma imagem de um homem negro sem barba, de cabelo curtinho, segurando uma cabeça barbuda e cabeluda. A empresa assumiu que a propaganda era inapropriada e ofensiva, disse que estava arrependida e retirou a peça do ar. Em 2014 foi a vez de uma loja de departamentos lançar um vídeo para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Você, até domingo e só até domingo, na compra de 4 peças de acessórios femininos, lingerie ou calçados, você só paga 3. Aproveite o Dia da Mulher Brasileira com o cartão Riachuelo. Você leva 4 peças e só paga 3. Riachuelo, patrocinadora oficial da moda com preço justo. O comercial foi detonado nas redes sociais acusado de racismo. Os internautas argumentaram que apenas a mulher branca, jovem ocidental era homenageada. As negras que sequer aparecem no vídeo apenas servem a mulher branca. O que ficou foi a mensagem de que para essa marca a mulher negra não consome. A Riachuelo soltou nota se explicando, mas a repercussão foi tão negativa que o vídeo foi retirado do ar horas depois. Porque depois de tantos anos a cor da pele continua sendo, não só no Brasil, mas em outros países também, um traço para marcar a excelência da diferença? O professor Muniz Sodré explica para a gente. O sistema de dominação não se apoia mais sobre o conceito biológico de raça. Por quê? Porque a antropologia, a biologia mostrou que todos nós temos praticamente o mesmo genótipo. O fenótipo, a cor é que é diferente, o genótipo é o mesmo. Ora, se não há genótipos radicalmente diferentes, não há raças. Há uma única raça que é a raça humana. Então, e a cor da pele não serve para essencializar diferenças humanas. Só que as categorias morfofenotípicas, quer dizer, as categorias de cor, branco mais branco, essas categorias homem branco e homem negro são marcações operativas de uma lógica de domínio. Não existe essa essência, homem branco e homem negro. Essa é a minha posição. Isso é uma marcação dentro de um paradigma para dominar. Ou seja, é um jogo de opostos duvidoso, dentro de um paradigma étnico em que a cor clara denota uma primazia existencial. Porque o matiz cromático se presta à tipologia classificatória. É fácil olhar e dizer, esse é claro, esse é mais escuro, esse é melhor e aquele é pior. Ora, aí a cor passa a se converter no traço por excelência da diferença. E um grande poeta e pensador francês já havia dito isso, não relativo ao racismo, mas ele disse, não há nada mais profundo do que a pele. Ora, esse jogo
hegemônico só é evidente dentro de um contexto de memória escravagista. É a memória do escravo, é a memória do escravagismo que faz essa marcação tão clara. Stuart Hall escreveu que a ideologia racializada surgiu no período da escravidão nas grandes plantações dos Estados Unidos, entre as classes de proprietários de escravos, quando os abolicionistas desafiaram a escravidão no século XIX. As representações populares da época reduziam as culturas do povo negro à natureza, ou seja, naturalizavam a diferença. A lógica por trás disso era a seguinte: se as diferenças entre negros e brancos são culturais, elas poderiam ser modificadas e alteradas. Se são naturais, não há nem o que questionar. A escritora Ana Maria Gonçalves explica como se deu a construção de uma narrativa que afeta a forma como os negros são representados até hoje. Talvez sejamos um dos grupos na história recente da humanidade, e aí história recente da humanidade a gente pode pensar em termos de séculos, né? Eu acho que talvez seja um dos grupos que menos controle teve sobre a sua própria representação. Primeiro criou-se a categoria branco, né? Ou seja, e a partir do branco, né, criou-se todas essas outras categorias. E tendo o branco ali como detentor da narrativa e detentor das formas de representação dos outros grupos aos quais ele queria dominar, né, e a gente tendo passado aí por quase 4 ou 5 séculos de escravidão, né, foi essa narrativa que prevaleceu durante muito tempo, e quando se terminou a escravidão, né, uma narrativa de que o preto é menos inteligente, menos capaz, menos inferior, né, dentro de uma sociedade, né, ou seja, foi essa narrativa que usou de muitas... que tentou usar, que primeiro usou da teologia, ou se usou da filosofia, se usou da biologia, né, para tentar justificar essa narrativa, né, e essa representação desses corpos que seriam subjugados, né, dentro de um sistema de dominação europeia, branca, né, ou seja, etnocentrada. Povos são escravizados desde o início dos tempos, né, mas a escravidão que nós tivemos, a escravidão atlântica, né, ela foi a única e a primeira baseada apenas em aspectos de cor. Né? Então, ou seja, aí a gente vê como essa questão da representatividade e da representação, né, dessa característica que nós trazemos, que nós portamos de uma maneira que não dá para esconder, que não dá para disfarçar, né, ela é importante dentro desse conceito. Muniz Sodré afirma que, mesmo com o fim da forma jurídico-política do racismo, com a abolição, a forma social escravagista não foi abolida. Ele diz que há um abismo entre o reconhecimento intelectual da diferença e a prática, onde o racismo continua a existir. Eu vejo o racismo como um mal-estar civilizatório. Ele é mais forte do que a relação econômica. Tem esse negócio de porque é pobre, ou se fosse rico, se tivesse na renda não haveria racismo. Haveria sim. Haveria formas diferentes de racismo como continuar a existir. Então, eu acho que o racismo, portanto, apesar de ter acabado a forma jurídico-política do racismo, falando concretamente aqui do Brasil, a abolição acabou com a forma jurídico-política do racismo, mas a abolição não conseguiu abolir a forma social escravagista. Ou seja, acabou juridicamente, acabou politicamente, mas a forma social continuou. E que forma social é essa? É a forma social que continua alimentando a relação racial e a relação de domínio. Onde? Na cabeça das elites, mas também na cabeça dos pobres. Por quê? Porque num país de forma social escravagista, de memória escravagista, nascer com a pele clara já é nascer com uma vantagem patrimonial no jogo das relações sociais. Ora, é isso que nós podemos chamar de racismo de estrutura. Portanto, o racismo não é apenas a manifestação
individual ou grupal, negro é isso, eu não gosto de negro, é aquilo. Esse é um racismo conjuntural, que ocorre às vezes, pode não ocorrer em outras, mas o racismo de estrutura, ele conteve na memória coletiva a rejeição significa a discriminação, e ela perpassa as instituições, ela atravessa as relações sociais de forma, hoje, que eu chamaria molecular. É o racismo sem que a grande doutrina precise aparecer, sem que as grandes frases existam contra o negro, mas aparece nas atitudes, na maneira como as organizações se instituem, na contratação para o mercado de trabalho. Portanto, esse racismo molecular, que vem do racismo de estrutura, ele é também seletivo. No recrutamento para o emprego, no recrutamento para as boas escolas, no recrutamento para as boas opções sociais. Uma das formas dessa seletividade, segundo o Muniz Sodré, está na mídia. A mídia é hoje os jornais primeiro, depois a rádio, a televisão, hoje a internet. Eu chamo tudo isso de mídia. A mídia eu retomar a frase de Gramsci, é o intelectual orgânico das classes dirigentes, é a mídia. São 9 famílias, por exemplo, detêm os principais órgãos de comunicação aqui do Brasil. Essas 9 famílias são descendentes de famílias fundadoras. Essas 9 famílias fazem parte da elite brasileira. E essa elite tem incrustado em sua memória, em seu comportamento, esse racismo estrutural. Portanto, é a mídia quem efetivamente pauta e agenda comportamentos sociais. Nessa pauta, nesse agendamento dos comportamentos sociais, está inscrito o racismo. Eu digo, portanto, a mídia brasileira, apesar de aqui e ali recrutar um ou outro negro, eu falo, a televisão tem um na emissora tal, tem outro no jornal aqui e ali, a mídia é racista. Mas de que forma é racista? Ela pode falar contra o racismo, mas ela é estruturalmente racista. Ela prepara uma pauta social onde a figura do negro, se não se assimila aos modelos ocidentalizados, seja o modelo da família ocidentalizada, seja o modelo do empreendedor de sucesso, daquele que teve sucesso, a mídia filtra seletivamente e põe na frente. Mas a realidade concreta do homem negro, que é até hoje um cidadão de segunda classe no Brasil, essa situação é excluída, essa situação é recalcada. Ora, isso tem consequências sociais. Episódios de racismo do cotidiano são o tema do livro Memórias da Plantação de Grada Quilomba. A escritora e artista portuguesa desmonta de modo bastante incisivo a normalidade do racismo e expõe a violência e o trauma de ser colocada como a outra. Quilomba, reconhecida pelo seu trabalho sobre o feminismo negro e o pós-colonialismo, afirma que o racismo é como uma máquina muito sofisticada que está sempre se adaptando ao contemporâneo. Ela levou para o palco uma performance com cenas de racismo do dia a dia, inspirada na experiência que teve em Berlim, mas poderia ser em outro lugar. Vamos ver um trecho. Today, I expose what has been kept quiet as a secret. I expose racism without regret, pity, shame, or guilt. I once had this conversation with a childhood friend about black people. And I told her how it is being black here, and that it is not easy for me always to be the only black person. She listened attentively while I was speaking, and then she said, well, but for me you are not black.
I don't think that you are black. And she said that in a way as if she was doing me a favor. I even forget that you're black. Du bist nicht wirklich schwarz. I don't think that you're black. Du bist aber nur halb schwarz. Im Sommer bin ich genauso dunkel wie du. Well, for me, you're not black. I would say we are talking about negation. This infernal circle. When people like me, they say that I'm not black. When they dislike me, they say that it is not because I'm black. Either way, I am trapped in their racisms. Desire and envy. A white jazz musician playing the music of the black man, desiring him, and at the same time murdering the black man, for he cannot be black. It is a lynch. In his fantasy, he is lynching the black man. Are you aware what a lynch is? Black men beaten to death or cut in pieces, subjected to rituals of castration and hanged in trees like strange fruits, as the song tells. Pieces of black men, hands, tongues, ears, testicles, fingers, penises, there, hanging in trees like fruits. Strange, isn't it? Violently strange. I think that this desire for the death of the black man is in fact an unsolved Oedipus complex. What do you think? O livro de Grada Quilomba foi lançado no Brasil em 2019 e se tornou o mais vendido da Flip no ano passado. O desejo pela morte do homem negro de que Quilomba fala no livro ficou evidente mais uma vez em outro episódio no dia 25 de maio de 2020. George Floyd, um homem negro, foi assassinado por um policial branco em Minneapolis com um joelho sobre o pescoço. A cena de 8 minutos e 46 segundos da angústia de Floyd, algemado e de bruços, foi filmada por um celular de alguém que passava por ali e se espalhou pelo mundo. A revolta pela morte de Floyd levou o movimento antirracista Black Lives Matter para as ruas em vários países, inclusive no Brasil. O jornal espanhol El País chegou a destacar que os protestos do Vidas Negras Importam chacoalharam os brasileiros entorpecidos pela rotina de violência racista. Na internet, o ativismo digital também se movimentou. Aqui, designers brasileiros apresentaram nas redes sociais suas criações para protestar contra a morte de Floyd e de crianças vítimas da violência no Brasil. Como se preparar contra o racismo? Muniz Sodré afirma que tudo começa na formação educacional. A diversidade étnica e cultural precisa estar nas escolas. E isso não significa apenas a aceitação formal do diferente, mas a aceitação sensível do outro dentro do seu espaço. A diversidade étnica e a diversidade cultural não está inscrita na escola. Se se quiser fazer uma revolução na educação brasileira, isso começa com a diversidade. E diversidade não é apenas a aceitação formal, intelectual do diferente. É a aceitação sensível do outro dentro de seu espaço. A escola brasileira tem que se preparar para isso, para combater o racismo, para lutar contra o racismo. Lutar contra o racismo não é falar intelectualmente contra o racismo, isso não adianta nada. Ela tem que se preparar para isso. Depois tem que se preparar na mídia, que é uma espécie de pedagogia secundária do cidadão brasileiro com relação às suas formas sociais.